Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. No programa de hoje nós vamos falar sobre a tecnologia 5G, a nova geração de internet móvel que promete mais velocidade e qualidade de acesso. Junto com nossos convidados, vamos entender melhor como funciona o 5G, quais são os benefícios para a população e também entender aí como que isso pode ser implementado aqui no nosso país, como estão aí os processos e o passo a passo, já que aí tem uma expectativa de que a tecnologia chegue no país, em todas as capitais, até julho de 2022. Para isso, nós recebemos hoje aqui no programa o engenheiro elétrico e professor da URGS, Roger Heffel, o secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Luiz Lamp, e também o engenheiro elétrico e professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Cláudio Fernandes. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Bom, em fevereiro, a Agência Nacional de Telecomunicações aprovou aí o edital para o leilão de frequências do 5G. A expectativa, então, é de que o certame ocorra ainda no primeiro semestre de 2021. Um dos primeiros passos aí, então, para a tecnologia chegar ao país. Mas antes da gente falar sobre esses processos, professor Roger, até chegar à tecnologia 5G, existem outras aí. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho sobre essas outras tecnologias e até a chegada dessa última agora. Bem, a primeira geração de telefonia celular era uma geração analógica que foi implementada no início dos anos 80. Basicamente, era a transmissão de voz utilizando frequência modulada. No início dos anos 90, houve a implementação dos primeiros sistemas digitais. As aplicações básicas eram voz, ou seja, uma melhor qualidade de voz, e os famosos torpedos. Já no início dos anos 2000, foi implementada a terceira geração de sistema celular, cuja principal aplicação é o acesso à internet. A quarta geração de sistema celular, chamado LTE Advanced, onde LTE significa Long Term Evolution, foi implementada em 2010 e é a que nós utilizamos atualmente. O objetivo da quarta geração foi melhorar o acesso à internet, no sentido de uma maior velocidade e um menor atraso. E, finalmente, agora, nos anos 2020, está sendo implementada a quinta geração de sistemas celulares. Eu gostaria também de ressaltar que cada geração há um tempo de 10 anos entre cada geração. 1980, a primeira geração, 90, a segunda, 2000, terceira, 2010 a quarta e 2020 a quinta geração. Contudo, em termos do serviço, há um termo de 2 gerações para consolidação do serviço, ou seja, a primeira geração voz, que introduziu a voz, a qualidade de voz foi realmente obtida na segunda geração. A terceira geração, que introduziu acesso à internet, foi consolidada na quarta geração. Agora nós estamos na quinta geração, cujos objetivos principais são melhorar o acesso à internet do ponto de vista da comunicação humana e também introduzir a comunicação entre máquinas, de tal forma que possa ter uma vasta amplitude de aplicações, tais como indústria inteligente, sensores para cidades inteligentes e assim por diante. Quer dizer, então, professor, que além do benefício diário aí, né, de uma conexão mais rápida, dessa comunicação pela internet do celular ser melhor, quer dizer que essa tecnologia vai ajudar, inclusive, na parte do transporte, por exemplo, de uma cidade, na parte até da medicina também. Exatamente, porque basicamente nós humanos estamos muito bem servidos pela quarta geração em termos de acesso à internet, baixar um vídeo e assim por diante. O foco principal da quinta geração é na comunicação entre máquinas, permitindo uma vasta gama de aplicações, como você falou, cidades inteligentes, de tal forma que você possa monitorar o tráfego de uma cidade, o tempo que as sinaleiras ficam abertas e fechadas, a telemedicina, indústrias inteligentes e assim por diante. Então, o foco da quinta geração realmente não é a comunicação entre homens, mas a comunicação
entre máquinas. Obviamente, nós seres humanos, vamos ser beneficiados através de uma melhor qualidade do acesso à internet. Bom, então quer dizer que aquilo que a gente está acostumado a ir ver nos filmes de ficção científica pode estar aí cada vez mais perto da gente em acontecer realmente. Daqui a pouco a gente pode falar um pouco mais sobre isso, professor, porque eu queria perguntar para o secretário Luiz Lambi. Secretário, existem alguns passos, né, para essa implementação chegar até o Brasil. Em outros países já existe. E está se falando de um leilão aí, né? O que que significa esse leilão e quais os próximos passos para o 5G? Muito obrigado pelo convite, é um prazer participar do programa, estar aqui com meus colegas professores também. Também ressalto, sou professor da área de tecnologia, né, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Instituto de Informática. Bom, o que que significa o leilão, né? Na verdade, agora no início do ano, fevereiro, a Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, ela definiu, né, as regras que vão balizar esse lançamento da tecnologia e este leilão. E para que essa tecnologia chegue no consumidor, né, inicialmente é proposto que a tecnologia 5G chegaria nas grandes cidades a partir de 31 de julho de 2022, ou seja, agosto de 2022, certo? Bom, essa questão foi definida, então, pela Anatel, também pelo, certamente, Ministério das Comunicações aqui no Brasil, e o que tem que ser realizado agora é um estudo que vai fazer um cálculo dos preços daquilo que se chama de lances dos blocos que serão leiloados, né? São faixas de frequência, né? Os nossos colegas engenheiros eletricistas aqui também podem explicar, entrar nessa discussão um pouco depois aqui na nossa conversa. E o Tribunal de Contas, então, da União, ele está realizando essa análise desses documentos, tem estabelecido 150 dias, se não me engano, para fazer essa análise, e posteriormente, né, posterior a essa análise, então pode-se partir para a parte técnica de se preparar o leilão, então, dessas faixas de frequência. E informalmente, para a gente não chegar em detalhes muito técnicos aqui das faixas de frequência, né, já que se trata de uma questão até virtual, que a gente não consegue enxergar pela característica da questão da telefonia móvel, da questão da internet, né? A gente não enxerga muito bem faixas de frequência, não tem como nós enxergarmos unicamente, né? Nós teremos essas 4 faixas de frequência básicas aqui, e de uma forma muito simplificada, uma das faixas, que é a faixa de 700 MHz, né, o Roger pode me corrigir aqui, ela serve para incrementar a cobertura de 4G e futuramente distribuir 5G em alguns locais. Uma outra faixa serve também com esse mesmo propósito, que é a faixa de 2,3 GHz. A terceira faixa é uma faixa de 3,5 GHz, que é um 5G voltado para o consumidor, para aplicações de negócio a negócio, né, business to business. E nós temos uma faixa, se não me engano, são 26 GHz, não é isso, né, Roger? Que é o 5G puro voltado para a banda larga. Então, são essas faixas e essa estruturação que o leilão, que se diz, né, o leilão 5G, o tão comentado leilão 5G, vai organizar. Né? E essas candidatas, as operadoras, em geral são operadoras de, como a gente chamava, né, operadoras de telecomunicações, operadoras de telefonia, que a gente chamava, né? Elas terão que instalar essas redes. Também tem um fato aqui que as pessoas não se dão conta, né, que vão ter que instalar redes 4G, onde não houver ainda em todos os municípios que estiverem concorrendo e que ainda não tiverem esse de 4G, essa operação 4G ainda. Nós teremos uma questão também de não ter roaming também, que é aquela questão de nós ligarmos aquela opção, por exemplo, no nosso celular do roaming, de preservar a transmissão 4G ou 5G no futuro, né, de uma cidade para outra, de uma região para outra. Nós teremos que ter uma ampla cobertura também nessa atuação das operadoras de internet de alta velocidade. Nós teremos, então, a partir de cada uma dessas faixas, uma exigência, né, uma série de exigências que têm que ser cumpridas para instalar a tecnologia, instalar as redes de comunicação 5G em cada uma dessas faixas de frequência, em cada uma das regiões do Brasil.
Sim. Né? E um ponto Secretário, interessante, né, que essas... acho que a gente pode falar um pouco mais Perfeito, para frente perfeito, sobre essas exigências, para a perfeito. gente não se alongar muito, para a gente poder Claro, aproveitar isso que o senhor falou aí sobre a questão das frequências, né? O senhor estava falando aí de uma série de isso. desafios. Temos aí também a questão de, por exemplo, investimento em infraestrutura, um dos pontos aí. E eu queria perguntar para o Cláudio Fernandes. É, o secretário falou aí sobre, né, antenas, mais antenas. Cláudio, existem riscos à saúde da população com essa construção de mais antenas ainda, que vão ter que ser feitas para essa tecnologia funcionar? Sim, Felipe. Primeiro, dizer que é uma alegria estar participando com o professor Lam, com o professor Roger, desta conversa. Sim, a tecnologia tem riscos associados. A onda eletromagnética tem riscos associados. O IARC, a Agência Internacional de Pesquisa com o Câncer, vinculada à Organização Mundial de Saúde, tem uma classificação de riscos para exposição à onda eletromagnética. O 5G vem para atender uma necessidade de maior exposição às ondas eletromagnéticas. Tem um princípio básico, os colegas vão entender muito bem e de repente complementar, é que para enviar mais informação, para trafegar mais informação, em última instância, tu precisa ter uma largura de banda maior, frequência maior. As pessoas estão acostumadas, porque na propaganda das fornecedoras de serviços de internet se mistura, às vezes, largura de banda com quantidade de informação. Então, eu acho que é bastante fácil de entender isso. E quando tu tens, então, ou uma demanda de mercado por um tráfego maior de informações, seja para uso individual, pessoal, ou seja para aplicações novas, tu precisa usar mais faixas de frequências. Por isso que vai subindo em frequências até essa faixa de 26 GHz, porque nela é possível ter uma largura de banda muito grande. O Roger falava muito bem no início dessa evolução da tecnologia das gerações anteriores. Eu penso, às vezes, num paralelo, claro, como qualquer paralelo tem falhas, mas eu acho que é útil para entender, num paralelo, por exemplo, com os sistemas de transportes. Eu lembro que na minha infância, nos mapas rodoviários, tinha as estradas de chão batido, as estradas de terra, as estradas sem acostamento, as estradas de mão dupla, tinha diferentes tipos de estradas. Bom, agora a gente está precisando de um tráfego maior, a gente está construindo uma autopista. A gente já fez na primeira geração as estradas de terra e assim foi. E em relação aos riscos à saúde, um problema que é importante, que não foi resolvido, muito possivelmente porque é avaliado pelos órgãos regulamentadores que o risco talvez não seja tão grande, certamente ele não se sobrepõe aos benefícios da comunicação. O problema é que o risco ele é controlado por um parâmetro que não se aplica bem à frequência de 26 GHz. A frequência de 26 GHz não vai ser usada imediatamente. O 5G vai começar forte nessa faixa dos 3 GB que o professor Lam falou, com essas outras duas faixas acessórias em 700 MB e 2.3 GB. Mas na faixa de 26 GHz, o parâmetro de medida de controle de risco que usamos atualmente não faz mais sentido. Seria mais ou menos como se a gente estivesse tentando controlar o risco da velocidade dos carros numa estrada de chão batido produzida e de repente tivesse estradas asfaltadas onde não tem mais poeira, não faz sentido ficar medindo a poeira, tu tem que medir a velocidade do carro para dizer até esta velocidade é um bom compromisso de ser seguro trafegar, velocidades mais altas devem ser evitadas. Então, hoje em dia nós temos um parâmetro que é medido parâmetro chama SAR, ou taxa de absorção específica, que é medido no quanto é absorvido dessa onda nos tecidos das pessoas, e as frequências de 26 GHz, isso no volume, né,
num volume, num cubinho de tecidos de uma pessoa, na frequência de 26 GHz a absorção é superficial. Então a gente precisa estudar o que acontece com a pele, com as estruturas que tem na pele, por exemplo, as glândulas de suor têm formato de antena, enfim, isso não está resolvido ainda. A gente está começando a tecnologia de uma forma experimental sem saber ainda como regular os riscos que existem. É um campo aí em aberto que precisa de mais estudos. Professor Roger, e se fala aí, né, ouvindo o Cláudio falar aí sobre essas questões de frequência, hertz, eu queria te perguntar, como que você viu o Brasil preparado para realmente viabilizar isso, essa tecnologia, né? Essa infraestrutura, o que a gente vai precisar mais aí? Bem, primeiramente, eu queria ressaltar que na parte de dos equipamentos que são fabricados, existem no mundo uma grande consolidação. Existem basicamente três fornecedores: a Huawei, chinesa, a Ericsson, sueca, e a Nokia, da Finlândia. Então, basicamente, o Brasil, o que tem que ser feito em termos de soberania nacional, é a implementação dessas redes, que vai se dar através das operadoras de telecomunicações. Também gostaria de ressaltar que, na verdade, o 5G, o que é importante do 5G é que ele permite uma alta velocidade para a transmissão dos dados entre os equipamentos e a rede fixa. Então, um aspecto muito fundamental do 5G é a implementação da rede fixa, onde vão estar os data centers, que vão realizar as operações computacionais necessárias para as aplicações de 5G, onde grande parte dessas aplicações são baseadas em inteligência artificial e linguagem de máquina. Então, essa seria a minha consideração. Sim, professor. E nesse sentido, assim, eu também gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre essa infraestrutura inteligente do dia a dia aí que pode ser mais modificada, né? O senhor falou aí da questão da máquina para máquina, né? Eu queria entender um pouquinho de forma prática, assim, né? A gente tem aí esses elementos para se basear. Claro que a gente pode comparar com outros países, mas a gente percebe que há níveis aí, né? Há níveis para o trabalho se desenvolver. O senhor acredita que vai demorar para chegar num nível de excelência aqui, realmente? Basicamente, por exemplo, o que seria um exemplo de comunicação máquina para máquina? Uma agenda mundial atualmente é a sustentabilidade, ou seja, diminuir a pegada de gás carbônico. Então, uma aplicação típica que pode ser viabilizada pelo 5G, tanto em cidades grandes como Porto Alegre, ou cidades menores do interior do nosso Rio Grande do Sul, seria o controle da iluminação pública, por exemplo. Então, basicamente, o que se pode haver de oportunidade para o empreendedorismo nacional é, a partir de uma plataforma de 5G, ser desenvolvida localmente no Brasil, aplicações que utilizem essa plataforma. Não a construção de equipamentos para a rede de telecomunicações, mas sim o desenvolvimento de aplicações, principalmente na área de software. Pois é, o senhor mencionava também antes aí uma questão interessante da soberania, né? Uma dessas empresas que o senhor mencionava aí tem uma questão polêmica com relação a isso também, a seguridade aí das informações. Tem se discutido um pouco sobre isso também, sobre essas possíveis polêmicas aí? Vou fazer uma história. Você está falando sobre a Huawei. A Huawei, ela foi fundada em 87 por um ex-membro do Exército da Liberação Chinês e também ex-membro do Partido Comunista. A Huawei é a maior empresa do mundo fornecedora de equipamentos de telecomunicações, tendo cerca de 180 mil empregados e centros de pesquisas ao redor do mundo. Para ter uma ideia, todas as operadoras brasileiras utilizam ao menos 50% dos equipamentos da Huawei. Isto posto, a China, em 2017, ela fez uma lei nacional da inteligência que obriga todas as empresas e indivíduos a fornecerem informações de inteligência para o governo chinês. Isso fez com que os Estados Unidos e a Grã-Bretanha impedissem o desenvolvimento de redes 5G baseadas na Huawei. Por quê? Segundo os americanos e os ingleses, a Huawei pode inserir
mecanismos na rede para espionagem. O Brasil, no leilão, fez a seguinte estratégia. A Huawei pode fornecer equipamentos para as operadoras de telecomunicações. Contudo, a Huawei não vai poder fornecer equipamentos para a rede de segurança nacional, utilizada pelo Exército e pelo governo federal. É uma questão bastante controversa, mas, repetindo, os Estados Unidos alegam que a Huawei pode utilizar as redes 5G para espionagem ou mesmo sabotagem de serviços, como, por exemplo, uma planta de distribuição de energia. Secretário Luiz, como é que o senhor vê essa situação aí, desses possíveis riscos aí, né, às informações? Eu acho que o seu microfone está desligado, não estou lhe escutando. E perfeito. Não, isso só mostra a importância de nós termos políticas e estratégias nacionais para essa nova economia, né? Nós estamos cada vez mais no século XXI dependentes de uma economia de base científica, tecnológica e, infelizmente, esses produtos, essas tecnologias, esses novos processos, eles estão sendo produzidos fora do Brasil. A gente não tem concorrentes nacionais nesse leilão, né? Foi muito bem colocado pelo Roger, né? Nós temos aí a Ericsson, nós temos a Nokia, nós temos a Huawei e algumas outras fabricantes, poucas fabricantes internacionais, e isso mostra o quão relevante, quão estratégica é a questão tecnológica, porque nós teremos, então, os nossos dados, as nossas informações circulando sobre equipamentos e sobre redes que são controladas por empresas, por manufatura, por processos intelectuais fabricados, né, e pensados no exterior. Então, de fato, isso tem sim uma consideração estratégica muito importante e nós temos sim de estar alertas a estes pontos para que a gente desenvolva novas tecnologias estratégicas aqui no nosso país. Isso, de fato, é muito importante, muito relevante. E existe também, secretário, possíveis empecilhos, por exemplo, para a emissão aí de licença para antenas, levando em consideração também a diversidade de municípios, daqui a pouco que cada município pode fazer regras específicas. É também uma questão a ser melhor trabalhada, isso, o senhor acredita? De fato, e essa tecnologia 5G, ela depende muito, né, assim como as tecnologias de telecomunicação, dependem muito da replicação de sinais, dependem de antenas. Até em Porto Alegre, em 2018, foi criada, né, foi aprovada uma nova lei de antenas. A Porto Alegre é até uma boa referência nacional nesse licenciamento daquilo que se chama, né, dos ETRs, né, que são as extrações transmissoras de radiocomunicação de pequeno porte, ou as células, né, as small cells, as pequenas células, como se chama. Mas se nós queremos aplicar e queremos fazer o uso de tecnologia 5G, como o mundo inteiro vai fazer, a gente não pode também estarmos desatentos a isso, nós precisamos ter uma legislação compatível e que permita a utilização da tecnologia para que nós não fiquemos para trás em termos de desenvolvimento de negócios nos setores que vão depender cada vez mais de tecnologia da informação e de, sem dúvida nenhuma, tráfego de dados, tráfego de conhecimento em rede. Então isso é fundamental nós estarmos alertas. E o senhor acredita que as empresas de telecomunicação estão preparadas aí para essas exigências aí que a tecnologia requer? Eu acredito que as empresas, as operadoras de telecomunicações, elas estão preparadas, as empresas de tecnologia, né, não só no setor de telecomunicações, mas a gente fala hoje em dia, né, nas áreas portadoras de futuro, como inteligência artificial, como ciência de dados. Essas empresas evoluem muito rápido e muitas vezes o que nós temos dificuldade, né, todos os países têm dificuldade, diga-se de passagem, né, isso não é uma exclusividade brasileira, o avanço tecnológico não acompanha, né, ele vai mais rápido do que o avanço da regulação, o avanço das normas, o avanço das regras que as sociedades utilizam. Então, em termos tecnológicos, sim, as empresas estão preparadas, produzindo a tecnologia, mas em termos regulatórios, nós, né, eu digo nós, a humanidade, todos os países têm que se adaptar a esses novos tempos de uma velocidade de avanço econômico propiciado pela tecnologia maior do que foi na era industrial.
Cláudio, aproveitando também essa questão do avanço aí, né? Claro que a tecnologia vem para avançar, né? Para nos trazer muitos benefícios. Mas tem uma realidade ainda que a gente precisa prestar atenção, que é a questão do acesso a todo mundo, né? As pessoas. É, essa tecnologia, ela vai conseguir ser acessível a todos? E quem ainda tem dificuldade de ter acesso à internet aqui no Brasil? Bom, na verdade, o número, por exemplo, de terminais móveis é quase igual ao número de pessoas no país, né? Então, a difusão das tecnologias móveis foi, e a penetração foi muito grande em toda a sociedade. O acesso, claro, banda larga, esse sim não atinge a todas as pessoas. Mas como o Roger também dizia, o foco destas bandas que estão sendo licitadas são para outros serviços, por exemplo, de máquina a máquina. Por exemplo, no trânsito, a comunicação entre um veículo e outro para evitar acidentes. O meu carro se comunicar com o carro que está na frente ou atrás para saber e conseguir reagir antes do que o meu sistema nervoso consiga reagir a uma freada brusca do carro da frente, por exemplo. Ou então que drones consigam se comunicar entre eles para poder trafegar e fazer entregas, né? E aí, nesse sentido, é que a sociedade, o país pode ficar, diria até refém de quem controla a tecnologia. Eu lembro, desculpa até por me desviar um pouco do foco da questão, mas eu lembro, eu estava numa conversa com colegas fora do Brasil no momento dos atentados contra as Torres Gêmeas em Nova York e travou tudo, né? O governo americano fez interferências propositais nas comunicações, bloqueou as comunicações do mundo inteiro, nada passou, ficou tudo muito, muito, muito lento. Então, imagina se a sociedade começa a confiar mais que processos industriais ou processos de serviços sejam mediados por essa tecnologia e essa tecnologia não está, não tem um controle nacional. Esse é um risco que a gente também precisaria considerar. Mas, voltando à tua questão, a maior parte dos serviços previstos de banda muito, muito larga, eles são focados, então, para serviços e indústria, ou então para usuários de maior poder aquisitivo e que demandem mais banda larga, né? Talvez atinja de forma marginal ou indireta todas as pessoas por conta da melhora em todos os serviços. E se fala também, professor Cláudio, da questão de possíveis impedimentos aí barra numa questão acho que de frequência, né, de antenas parabólicas aí que muitas pessoas têm, e isso de alguma maneira pode atrapalhar aí o desenvolvimento da tecnologia aqui no país? O sistema ele precisa de novas faixas de frequências. Como um loteamento de terrenos, tu precisa alocar espaços ou alocar terrenos para esse novo serviço. E esses novos terrenos ficam vizinhos de terrenos que já estão sendo usados. Eu acredito que tu te refere à possibilidade de interferência nessa faixa de 3 GB com as antenas de TV por satélite direto, as antenas parabólicas, muito usadas na área rural, e, enfim, também urbana, mas sim, vai ter problemas de interferências, é um problema tecnológico e acho que a gente forma bons engenheiros para tentar resolver esses problemas. Em todo caso, a gente precisa até se colocar à disposição as universidades, no nosso caso o Instituto Federal, com o ente regulador, a Anatel, com o Ministério, com as empresas, para tentar resolver as questões de interferências entre serviços vizinhos, entre serviços próximos, né? Precisa é um problema tecnológico, é uma questão a ser resolvida, sim, mas
tem possibilidades, tem condições técnicas de resolver esses problemas. Sim, Roger, e para nós, né, o cidadão comum, cidadão médio brasileiro, poder utilizar essa tecnologia móvel no celular aí, vai ser preciso trocar o telefone, a banda larga em casa vai ter alguma modificação? Como que tu pode nos explicar isso? Primeiramente, eu vou complementar a resposta do professor Cláudio sobre as parabólicas, que eu julgo de fundamental importância. No Brasil, existem cerca de 6 milhões de residências que acessam a televisão aberta unicamente através da parabólica. A Anatel, há uma interferência, porque a frequência de 3,5 GB, que é a frequência principal do 5G, opera na mesma faixa de frequência que essas antenas parabólicas. Portanto, a Anatel deliberou que a operadora que ganhar a licença desta frequência vai ser obrigada a instalar novas antenas parabólicas numa outra faixa de frequência. Então, esta é uma questão em relação às antenas parabólicas. A outra questão, para você utilizar o 5G, vai ser necessário ter um novo celular, porque as tecnologias não são compatíveis. Então, há necessidade de todo usuário, para nós utilizarmos, vamos ter que comprar um novo celular. Sim, a nossa internet banda larga em casa não vai ser afetada. Métricas na faixa de 26 GHz seria o acesso de banda larga via rádio fixo, ou seja, você instalaria na sua casa uma pequena antena e essa antena receberia sinais 5G fixos, ou seja, não seria um sistema móvel. Neste caso, será necessário comprar um novo equipamento para receber essa faixa de frequência. Esse sistema chamado sistema sem fio fixo tem uma grande vantagem de permitir acesso de banda larga, ou seja, acesso com alta velocidade no interior, ou seja, nos centros rurais ou nas pequenas cidades que não são bem servidas por fibra ótica ou conexões via cabo coaxial utilizadas na TV a cabo. Secretário Luiz Lambi, e na sua visão, como que o Rio Grande do Sul está preparado, aqui a capital Porto Alegre, para receber essa tecnologia? O senhor falava aí também, né, de uma possível instalação dessa tecnologia nas placas de rua aqui da cidade. Como o senhor imagina aí essa execução aqui na capital? Muito bem colocado. Porto Alegre e Rio Grande do Sul sempre foram estados vinculados à área de tecnologia da informação e telecomunicações, né? Nós fomos, só para dar um exemplo, o estado onde foi projetado o primeiro modem brasileiro, né? Foi projetado a partir dos laboratórios da Universidade Federal, e isso levou a uma indústria de telecomunicações no Rio Grande do Sul. E Porto Alegre está, sim, né, se habilitando a receber essa infraestrutura. Existem diversos ambientes de inovação que já estão fazendo projetos de utilização dessas tecnologias de 5G para negócios, ou seja, como aceleração da economia local. E no final do ano passado nós tivemos também, né, um próprio anúncio de que Porto Alegre poderia, né, utilizar, né, poderia receber as antenas de sinal 5G até mesmo nas placas de ruas, né? A cidade de Porto Alegre ela reiniciou, fez um contrato novo para colocar essas sinalizações de nomes de ruas nas esquinas, a gente percebe isso novamente, e a Prefeitura de Porto Alegre, à época, ela autorizou a utilização, inclusive, dessa infraestrutura para colocar aquilo, né, que se chamam dos pequenos ETRs, né, junto a esses postes, juntamente a essa infraestrutura. Mas o mais importante é que a gente coloque que em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a gente tem um histórico de um setor de telecomunicações, de eletrônica, de informática, de longa data, de várias décadas, e este setor ele está articulado para, juntamente, né, com o lançamento, assim que for aprovado o leilão, assim que for definido o dimensionamento de quais operadoras vão atuar em quais cidades e quais setores, a gente não tem dúvidas que Porto Alegre e Rio Grande do Sul eles estarão, sim, aptos a receber esses investimentos e alavancar negócios utilizando tecnologia 5G. O mais importante, além do ponto de vista técnico, é colocar que essa tecnologia tem um potencial muito significativo
de automação na indústria 4.0, da automação daquilo que se chama de cidades inteligentes, não é? De utilização de smart grids de energia com melhor utilização, otimização do uso de energia, a questão da conexão dos escritórios empresariais, a questão do uso na área de saúde, como foi colocado aqui, a questão até de sistemas cada vez mais autônomos, inclusive com trânsito, contando com veículos autônomos, tudo isso é propiciado, né, é habilitado a partir da utilização dessa tecnologia. Então, o tipo de negócios, o tipo de oportunidades de trabalho que serão geradas a partir do 5G, a partir da redução da latência, a partir do incremento da velocidade, a gente sabe que é uma grande oportunidade, né? É um espaço ainda a ser explorado em termos de negócios inovadores que serão gerados nas cidades e nos estados. Então a gente vê com muito otimismo a vinda dessa tecnologia para o Brasil e claramente para o estado do Rio Grande do Sul e para Porto Alegre. Professor Cláudio Fernandes, e por outro lado aí, né, a gente vê toda essa questão da conectividade que vai ser cada vez mais forte, vai aproximar ainda mais, né, do nosso cotidiano. E como que o senhor vê também daqui a pouco os riscos dessa super interação e daqui a pouco até de uma certa dependência dessa tecnologia afetando aí as nossas relações? Claro que a gente está falando de um serviço que vai trazer benefícios, mas na pandemia a gente percebeu aí como a tecnologia ela foi super importante também para a nossa vida continuar. Sim, tem gente que estuda as questões comportamentais da superexposição, tem até alguém que cunhou uma expressão de demência digital, dependência digital, né, que começa com uma dependência digital e chega a graus mais altos. Não é a minha área de especialidade. O que eu posso dizer em relação às questões de riscos de saúde é que, enquanto sociedade, nós não estamos levando a sério esses riscos. Nós não temos posturas legais que apontem a minimização dos riscos. Por exemplo, em relação ao escapamento dos carros, ninguém duvida do benefício do transporte, né, dos veículos, mas também ninguém duvida que existem riscos ou que não é saudável os gases produzidos no escapamento dos carros. Mas tem metas ao longo dos anos para a redução, seja no combustível, na gasolina, nas refinarias, sejam nos escapamentos dos veículos, para a redução da emissão desses poluentes que vêm juntos. A gente não faz isso com a tecnologia de radiofrequências. A gente não tem nenhum tipo de estímulo legal para a redução do agente que é um agente de risco. Isso não é tratado. E poderia ser, é possível fazer isso. A gente falou no início da postura municipal de Porto Alegre nos anos 90 e 2000, que era mais rígida que a lei nacional. É claro que ter uma lei nacional é sempre melhor para as empresas, né? Que tentar atender a uma miríade de posturas municipais. Mas a postura municipal de Porto Alegre, que era mais exigente, ela permitiu ter um dos menores índices de reclamações na Anatel da telefonia, né? Então não era incompatível com a qualidade. A qualidade das comunicações em Porto Alegre eram tão boas ou melhores do que no restante do Brasil, mesmo sendo mais exigentes. Porque tem soluções tecnológicas para atender ou para reduzir os parâmetros de riscos. O risco é principalmente associado com a intensidade do sinal, com a intensidade da radiação emitida. E na origem, a primeira rede tinha apenas 4 estações de radiobase, 4 torres, 4 antenas em toda a cidade. A gente usa na área de antenas, pelo menos na docência, a gente usa o termo iluminar, porque a radiação eletromagnética que nós temos sensores é a luz, então fica fácil intuir o que acontece nas radiações que a gente não vê, de radiofrequências, fazendo um paralelo com a luz. Então a gente diz que tinha apenas 4 faróis, 4 antenas para iluminar toda a cidade. Obviamente a intensidade da iluminação desses
dessas 4 antenas era muito alta e na proximidade dessas antenas as pessoas estavam submetidas a níveis de radiação muito grandes. Quando a rede vai aumentando, que é o caso atual, vamos ter picocélulas, que nem o professor Lam estava colocando, em cada esquina, em cada placa de trânsito. Só que cada uma dessas células, ou cada uma dessas pequenas lâmpadas, vão precisar iluminar poucos metros e não a quarta parte da cidade. Então vão ser picocélulas de pequena intensidade. O próprio sistema tem uma certa autorregulagem, né? Se regula automaticamente para que uma célula não interfira na próxima, para não causar interferências e para poder voltar a usar esse recurso escasso que são as frequências. Então, nesse sentido, a explosão, o grande número de antenas para atender o 5G não é um motivo de grande alarme ou alerta, porque ele se autorregula com essa redução pontual, redução individual de cada antena. Tipo, vamos ter muito mais antenas, mas essas antenas muito provavelmente vão ter níveis de radiação mais baixos. Chegando ao final do nosso programa, eu gostaria de retomar, então, finalizando aí, professor Roger, diante disso que o professor Cláudio nos traz aí, há possibilidade daqui a pouco de essas exigências aí a nível um pouco mais macro aí poderem garantir um melhor cuidado à saúde, ou isso ficaria mais a cargo municipal? E finalizar então com essas expectativas aí para o ano que vem, quem sabe, a gente já começar a ter esse funcionamento aqui no Brasil. Eu não sou especialista na área de saúde relacionada a ondas eletromagnéticas, mas o que eu sei é que a Organização Mundial da Saúde desenvolve diretrizes que podem ou não ser seguidas pelos países. Cada país tem a sua autonomia jurisdicional. A minha consideração final, eu gostaria de focar na indústria. Nós estamos na 4ª revolução industrial. Primeira revolução, século XVIII, máquina a vapor. Segunda revolução, século XIX, eletricidade, produção em massa. A terceira revolução do século XX, que é a eletrônica, automação. E, finalmente, a 4ª revolução, que é a indústria 4.0, é a fusão entre o mundo físico e o mundo cibernético. Então, basicamente, o 5G é uma maneira que habilita esta fusão. Por quê? O 5G vai ser uma estrada de alta velocidade que vai poder conectar nós, indivíduos, empresas, pequenas, grandes indústrias, para a rede fixa, onde estão os data centers, onde programas baseados em inteligência artificial vão propiciar esse novo mundo maravilhoso com diversas aplicações, desde a telemedicina até jogos online imersivos. Então, eu sou otimista nesse aspecto. Eu acho que em relação à autonomia nacional, eu acredito que há um grande espaço para o desenvolvimento não de equipamentos para as redes 5G, mas sim para aplicações que utilizem redes 5G. Essa é a minha concepção. Obrigado, professor Roger. Secretário Luiz Lambi, suas considerações finais, por favor. Bom, gostaria de agradecer a oportunidade, foi muito bom debater um tema extremamente atual. E o ponto principal que eu gostaria de deixar aqui é que é uma tecnologia, 5G é uma tecnologia extremamente importante, e o que temos em termos de cenários de aplicações no momento que a tecnologia passa a estar disponível, né, ele passa a ser um pouco diferente daqueles cenários que a gente prevê o seu uso. Então nós temos de estar preparados para uma série de oportunidades de negócios, oportunidades de utilização para o bem de todos nós, utilização para o bem da gestão pública. Enfim, eu sou otimista em termos da utilização da tecnologia, porque de fato, em termos de performance, em termos de resultados que essa tecnologia entrega, ela é extremamente promissora. Muito obrigado e foi um prazer estar aqui conversando com vocês hoje. Obrigado, secretário. Professor Cláudio Fernandes. Obrigado, Felipe. De novo, agradecer o convite e a conversa bem interessante com os colegas. Foi muito gratificante estar com vocês. Eu queria colocar como mensagem
essa relação, voltar nessa relação entre riscos e benefícios. Os benefícios são inegáveis, eu sou também otimista, que nem os professores Roger e Luiz, em relação à tecnologia, mas isso não significa que os riscos precisam ser desenhados. A resposta madura é considerar, reconhecer os riscos, saber que os riscos também, e neste momento tão triste da pandemia, acho que as pessoas entendem que o risco passa mais por uma questão de saúde pública do que um risco individual, né? O problema é pressionar os sistemas de saúde e então passar uma mensagem, por um lado, sim, de otimismo. A tecnologia tem benefícios que justificam plenamente, mas a gente pode reconhecer os riscos e tentar justificar a dose, tentar reduzir a dose dos agentes poluentes, que seria a intensidade da onda eletromagnética, mantendo ainda os serviços. Esse fica, me parece que é o desafio para as próximas décadas, de tentar, na evolução desta indústria, na evolução desses sistemas de comunicações tão importantes para a nossa vida atual, passar a considerar a sustentabilidade e a redução dos riscos ao meio ambiente e à saúde das pessoas. Obrigado. Tá certo, muito obrigado aos nossos convidados, que hoje trataram aí sobre os desafios da implementação da tecnologia 5G aqui no Brasil. Tema que, provavelmente, nós vamos abordar novamente aqui na TV Câmara. A você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela audiência. Nós nos vemos na próxima edição. Até lá!